Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, seja você muito bem-vinda. Mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. Eu sou o Eduardo Caires, o host desse podcast. No episódio de hoje, eu vou falar para você de forma simples e prática qual a diferença entre um animal venenoso e um animal peçonhento. Se você não sabe a diferença, fica aí que eu vou te falar bem prático. Antes de iniciarmos o episódio, alguns recados importantes. Se você está nos ouvindo pela plataforma do YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar um like e principalmente comentar se os episódios estão sendo legais, não, se está sendo interessante para você, porque isso é muito importante para a gente saber entender se o caminho que a gente está tomando aqui no podcast, entre os outros conteúdos que são disponibilizados, estão ok, estão agregando alguma coisa para vocês. Se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de streaming de áudio como Anchor, Spotify e Google Podcasts, não esqueça de seguir a gente para não perder nenhuma atualização. Então vamos lá para um novo episódio. Diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso. É muito comum em documentários, ou se alguém estiver escutando aqui, for estudante de biologia ou profissional da área, é muito comum a gente chamar os animais de venenosos, peçonhentos. Existem grandes grupos de animais que têm essas características. Podemos dizer aqui grupos de alguns anfíbios, peixes, entre outros animais marinhos. Os mais conhecidos são as cobras, os escorpiões, as aranhas. Mas o que define ele ser um animal venenoso e um animal peçonhento? A definição, pessoal, é muito simples. Antes eu vou dizer só uma frase, que vai ficar muito fácil para vocês gravarem a diferença. Todo animal peçonhento é venenoso, porém, nem todo animal venenoso é peçonhento. Gravem essa frase, vou repetir para vocês. Todo animal peçonhento é venenoso, nem todo animal venenoso é peçonhento. Gravando essa frase, vai ficar muito claro, vocês nunca mais vão esquecer. A peçonha, um animal ele é tido como a gente pode considerar ele como peçonhento, um animal que ele possui a produção de veneno na estrutura do seu corpo, porém, ele consegue utilizar esse veneno numa forma de ataque ou defesa através de um dispositivo qual ele pode jogar ou inocular este veneno no seu inimigo ou em outro animal. Vamos falar principalmente aqui, vou dar um exemplo fácil que todo mundo vai entender. A cobra. As víboras são animais peçonhentos. Elas possuem veneno. E por que elas são peçonhentos? A cobra, ela consegue, algumas como por exemplo a naja, ela consegue cuspir o veneno. Outros, como por exemplo uma víbora, uma mamba negra, uma coral, enfim, como outros tipos de víboras, têm dentes o qual elas conseguem penetrar, uma cascavel, por exemplo, né? Elas conseguem, através de seus dentes, morder a sua presa ou teu inimigo que está causando algum distúrbio ali nela. E, através da mordida, as suas presas inoculam o veneno. Então, através desse tipo de ação, desse formato como elas conseguem utilizar o seu veneno, elas são classificados como animais peçonhentos. Já animais estritamente venenosos. Aqui um exemplo que todo mundo vai conhecer são as rãs, alguns anfíbios, aqui na América do Sul, das florestas amazônicas, enfim. Que são as rãs que têm aquele veneno que todo mundo já viu em algum documentário, como um dos venenos mais fortes do mundo e até com propriedades alucinógenas, que alguns povos indígenas utilizam isso em flechas para caçar ou até mesmo em alguns rituais religiosos. Então, por que esse animal é considerado venenoso? Porque esses anfíbios, vamos dizer assim, esses anfíbios que têm essas colorações vivas, muitos são amarelos, azuis, vermelhos, eles são tidos venenosos por quê? Porque o veneno ele está distribuído ao longo do corpo desse animal. E ele não usa esse veneno para caçar.
ele não consegue injetar numa presa esse veneno, ele não tem nenhuma peçonha, ele não tem nenhum dispositivo que vai fazer que ele consiga jogar esse veneno ou inocular ou utilizar de uma outra forma, a não ser qual. Esse veneno só faz sentido, só intoxica um terceiro, uma presa, um outro animal, quando esse animal tem contato direto, por exemplo, um predador deste sapo. Normalmente ele já conhece, os predadores ali na região já sabem, por eles apresentarem cores vivas, eles já dizem, olha, eu sou perigoso. Mas caso um animal venha a ingerir esse anfíbio, ele vai se intoxicar, ele vai se envenenar. Então, por isso que a gente chama esse animal como venenoso. A gente classifica esse tipo de animal como venenoso, pois eles não vão conseguir utilizar isso como uma peçonha. Então, essa é a grande diferença. Finalizando, então, o episódio. Por isso que eu disse no começo que todo animal peçonhento é venenoso e nem todo animal venenoso é peçonhento. Por causa desse simples detalhe que separa esses grupos. O animal peçonhento, recapitulando, ele utiliza o veneno, a peçonha, ele possui armas, estruturas para utilizar isso em defesa, injetar e inocular. Já o animal estritamente venenoso, como o exemplo dos sapos coloridos, ele já não consegue dispersar. Ele somente tem esse veneno em seu corpo e somente vai intoxicar outra presa caso tenha contato direto com o seu veneno, que isso não partirá dele, e sim de um ato predatório de um outro animal que porventura possa vir a predar esses sapos. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso, é simples, é prático. Se você gostou, está assistindo pelo YouTube, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, independente da plataforma que você estiver nos ouvindo. O episódio do Meio Ambiente EC de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo!